Salve turma, tamo aí de novo, beleza pura? Vamos continuar nossas aulas de filosofia, nossa terceira aula. E hoje vamos falar da teoria política de Platão e Aristóteles. Acho que a política vai ser uma boa introdução para a gente abordar esses dois filósofos e no final da aula a gente vai tentar pegar alguns elementos de cada um para tentar pensar a política atualmente. Demorou, rapaziada? Vamos começar com Platão, que foi discípulo de Sócrates. O Platão que nasceu em 428 e morreu em 348 a.C. Platão, ao contrário de Sócrates, vai pegar a democracia em declínio. Acontece a Guerra do Peloponeso entre Esparta e Atenas, e aí a democracia entra num processo de declínio, e isso vai influenciar a opinião, a formulação da teoria política de Platão, beleza? Ele vai criticar principalmente os valores da época, que aí tem uma influência muito grande dos sofistas, que a gente já havia falado, que é a questão daquela retórica, da persuasão, em que não se preza a verdade, mas sim a opinião. Platão ele vai ser aquele cara que vai prezar pela verdade, pela formulação de conceitos e definições. Então, a partir disso, ele vai fazer uma crítica à política da época que estava pautada nesses valores meramente retóricos e vai fundar aí um modelo ideal para a política no livro A República, beleza? E esse modelo tem muito a ver com a antropologia de Platão. O que acontece? Vai acontecer uma parada que vai ser a seguinte: a cidade ela vai ser o espelho do indivíduo. A antropologia, resumida, é o estudo do indivíduo, beleza? Então a cidade vai refletir o indivíduo. Então vamos entender como que Platão caracteriza o indivíduo e como isso vai refletir na sua cidade ideal. Platão vai classificar o indivíduo em três. A gente é classificado em três partes, beleza? A nossa parte racional, a nossa parte irascível e a parte concupiscível. A parte racional é a parte que não está ligada às coisas efêmeras, ao âmbito da opinião, e sim ao famoso mundo das ideias, o mundo inteligível das coisas imutáveis, do conhecimento verdadeiro. Essa é a parte racional. A parte irascível está relacionada à parte irritativa, a nossa parte irritativa. A parte concupiscível é aquela parte dos desejos. Os desejos passageiros que não conseguem nos satisfazer. Por isso eles são passageiros, eles vêm e vão e nunca nos satisfazem. Ao contrário da parte racional, que Platão caracteriza como a parte mais nobre do indivíduo. E aí, a cidade, ela vai ser composta por essas três partes também. E cada cidadão, a partir da sua aptidão, vai ali compor aquela parte da cidade, aquela função na cidade, beleza? E como que é esse critério de estabelecer a aptidão de cada um? O que acontece? Para Platão, desde a base, homens e mulheres vão ter uma educação semelhante. A partir dessa educação semelhante, alguns vão destacar para certas coisas, outros para certas coisas, e aí, a partir da mesma educação, uns vão mostrando aptidão para certas coisas, e assim você direciona o estudo a partir de uma educação básica para todos, que assim demonstra aptidão, e aí você direciona a educação. Olha que doideira, quem diria que não é um negócio ideal mesmo, né? É até engraçado a gente falar, porque é muito distante disso acontecer. Mas o governante, quem deve governar a cidade ideal de Platão, é o filósofo. O filósofo, para Platão, ele tem uma capacidade única, porque ele já se desprendeu do mundo sensível e agora está no mundo das ideias. O mundo das ideias ele não tem um lugar específico, é um mundo inteligível. É um mundo na qual você entrou em contato com a verdade. Nós vamos falar um pouquinho da alegoria da caverna depois, mas só para dar uma introdução,
É aquele cara que sai da caverna, mas ele volta para ajudar as pessoas que estavam na caverna. Esse vai ser o político, que vai ser o filósofo, aquele que é capaz de fazer isso, beleza? Então existe essa parte, que é a parte, vamos dizer assim, daqueles que governam, que vão ser os filósofos. Vão ter a parte daqueles que defendem a cidade, que vão ser os guerreiros, e a parte dos artesãos e comerciantes, as outras funções, beleza? Essas classificações, tanto quanto indivíduo quanto da cidade, ele vai classificar em ouro, prata e bronze, né? Ouro como sendo a parte racional, prata a parte irascível e bronze a parte concupiscível. A parte racional está ligada aos filósofos, a parte irascível está ligada aos guerreiros e a parte concupiscível está ligada aos comerciantes, artesãos e por aí vai. Beleza? Então vai existir uma harmonia da cidade se cada um cumprir a sua função, beleza? E aí esse tipo de governo é o chamado governo, né, da aristocracia. É um governo de poucos, um governo que governa, poucas pessoas governam, né? E aí, então, essa harmonia de Platão, quando cada um exerce sua função, ela vai ser quebrada, ela vai ter sua corrupção a partir do ponto que as pessoas deixam de cumprir as suas funções e são levadas aí apenas pelo elemento concupiscível, o elemento que aí vai fazer a corrupção do modelo ideal para outros modelos que não são ideais, e aí o trem começa a desandar, beleza? Então, essa é o geralzão da teoria política de Platão, que tem alguns pontos positivos, como a questão da educação igualitária para todos da base, mas umas questões meio esquisitas no sentido de apenas um certo grupo de pessoas serem aptos a governar e outros não, isso até como se fosse uma natureza específica de cada um, né? Não sei se natureza é a palavra certa. Na verdade, natureza a gente vai ver que tem a ver mais com Aristóteles do que com Platão. E nós vamos falar de Aristóteles agora. Vamos falar agora de como Aristóteles caracteriza um bom governo que, diferente de Platão, vai sair desse plano muito idealizado, beleza? O que acontece? Para Aristóteles, que vai ser Aristóteles que vai ser discípulo de Platão, ele vai dar a ideia do seguinte: a finalidade, o ser humano tem uma finalidade. E o ser humano, ele é um animal, antes de tudo, político e racional. Ele necessita do outro para sobreviver. Ele é um ser de linguagem também. E essa linguagem possibilita a criação de valores como justiça, como virtude, que são necessários para a coesão da sociedade. E aí a finalidade de uma comunidade, da cidade, vai ser o bem comum. E o bem comum é a felicidade, beleza? Então, a finalidade de toda cidade é a felicidade, né? Meio óbvio isso aí. O que é a questão? Agora, para Aristóteles, e vai ser a diferença aí de Platão, pouco importa quantas pessoas estão governando, qual o modelo de governo ideal. O que importa é que se esse governo ele está levando ao bem comum, ele está levando à felicidade. E o que organiza, na verdade, esses modelos diferentes são as diferentes magistraturas, que são basicamente, como eu posso dizer, as instituições, os cargos públicos, né? Então os cargos públicos organizam cada modelo de cidade que tem como finalidade a felicidade, o bem comum. Nós vamos explorar um pouquinho mais depois na aula de ética de Aristóteles, mas a felicidade ela tem a ver com a excelência, com exercer uma atividade com excelência. E isso tem muito a ver com a virtude, que tem a ver com a ação. E aí nós vamos ver isso depois com as nossas aulas de ética aristotélica, beleza? Mas a questão então para vocês pegarem o cerne da teoria de Aristóteles é a parada
do bem comum. Mas aí tem certas contradições na teoria aristotélica, porque que a gente ia falar de natureza, é que para Aristóteles também existem os indivíduos que nascem como uma natureza, que são melhores que outras pessoas. Isso é meio esquisito. Como, por exemplo, o escravo, ele tem a natureza de ser o escravo, né? A mulher, ela tem a natureza de ser submissa ao homem. Então, como que essa questão pode levar, né, com um sendo submissos ao outro, pode levar ao bem comum, à felicidade? É uma questão a ser proposta e discutida a partir da teoria aristotélica. E Aristóteles também, que nesse livro, a política dele, ele se contradiz várias vezes também. A gente não sabe se isso é proposital ou não, né? Resta aos filósofos interpretarem e discutirem essas questões, beleza? Então, a partir disso, a gente pode também, para finalizar a aula, pegar certos elementos para a gente tentar entender a política atualmente também. E aí nós vamos fazer isso durante as nossas aulas de filosofia política, que é uma área linda, gostosa demais de estudar da filosofia, beleza? Então peço aí um exercício para vocês fazerem a partir do que eu explanei para vocês, pegarem certos elementos para a gente discutir depois nas monitorias, o que vocês acham de cada um e quais elementos que vocês acham que podem encaixar atualmente no nosso cenário político. Demorou, rapaziada? Essa foi a aula, muito obrigado mais uma vez, é sempre um prazer, até a próxima, um beijo no coração.